Olá, galerinha! Muito boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está ao vivo mais uma vez para continuar as aulas do canal Educação da tarde, certo? A gente vai finalizar essa tarde de quinta-feira, desse dia 4 de agosto, trabalhando temas de revisão do nosso semestre passado, beleza? Então, deixa eu dar o meu boa tarde para todos que estão acompanhando as nossas aulas, galerinha que está dos polos do nosso Piauí, assistindo a nossa aula pelo canal Seduc PI1, não é isso? E também a galerinha que nos acompanha pelo YouTube. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. E durante a aula eu vou interagindo com vocês, tá? Vou querendo também essa interação no chat, certo? Para que a gente possa fazer uma aula bem melhor, uma aula bem mais interativa, beleza? Então, vou querer a participação de todos, qualquer dúvida, qualquer pergunta relacionada ao conteúdo, eu vou estar aqui para responder, tá bom? E sempre é um prazer estar com todos vocês aqui do canal Educação, certo? Para a gente revisar, galerinha, o nosso tema de hoje, a gente vai trabalhar o conteúdo de leis de Newton e movimento. Dentro desse conteúdo de hoje, a gente vai trabalhar dois temas principais. Vamos trabalhar movimento uniformemente variado e também vamos trabalhar movimento de queda livre, certo? Nesses dois, a gente vai estar comentando basicamente a mesma coisa. Só que o movimento de queda livre é um movimento mais específico, é uma aplicação do movimento variado. Perfeito? Vamos então observar aqui no nosso roteiro, a gente vai trabalhar exatamente os conteúdos que eu falei para vocês, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente chama popularmente de MUV, e temos o movimento de queda livre, que é um movimento vertical, certo? Porém, esse movimento ele é apenas descendente, ou seja, o objeto ele está em queda, certo? Então, são esses dois tópicos que a gente vai estudar na aula de hoje. Bom, a expressão que a gente vai analisar do movimento uniformemente variado, a gente vai analisar a equação de Torricelli, tá bom? Então, de todas as expressões que a gente vai analisar, eu vou focar nesse caso específico do movimento variado. Mas se você não recorda o que é um movimento variado, eu vou explicar aqui, tá? Imagina o caso de um veículo que você inicia um movimento. Ele estava parado e você começa a movimentar esse carro. Para você movimentar o veículo, você precisa pisar no acelerador. Esse pedal, ele tem esse nome, não é em vão. Por quê? Porque ele causa uma situação de aceleração no veículo. A velocidade do veículo vai aumentando à medida que você pisa nesse pedal. A gente percebe isso numericamente quando você observa o velocímetro do carro. Você vai observar que o ponteiro desse velocímetro ele vai aumentando à medida que você mantém o pé no acelerador. Situações como essa são situações de um movimento variado. Toda vez que a sua velocidade ela variar com o tempo, você vai dizer que esse movimento é variado. Um caso semelhante seria o de você pisar no pedal do freio. O que acontece com o carro nessa situação?
Ele já estava em movimento, já estava com uma alta velocidade e agora você vai ter essa velocidade diminuindo. Então, nesse caso, você tem um movimento variado também, já que a tua velocidade está mudando, está diminuindo. Porém, ele já vai ser um movimento diferente do primeiro. Enquanto o primeiro a velocidade aumenta, o segundo a velocidade diminui. Mas ambos são variáveis. A equação de Torricelli também fala do movimento variado. Só que ela é um caso especial em que eu não tenho uso do tempo. Não vai aparecer tempo nessa expressão. De todas as que a gente possui, ela não vai ter a ação do tempo. Eu não farei o estudo dessa grandeza durante a equação de Torricelli. Professor, e quais são as grandezas que eu vou estudar nessa equação? Nós vamos analisar a velocidade final do veículo, ou de qualquer objeto em movimento. Ela é representada pela letra V maiúscula. Vamos também estudar a velocidade inicial, representado pelo símbolo V0, ou VO, certo? Zero porque uma trajetória ela inicia no zero. O, nós podemos falar que é porque é O de origem, certo? Então, toda vez essa velocidade inicial, ela vai ser representada dessa maneira. Mais 2 vezes A, esse A faz o papel da aceleração, vezes ΔS. Esse ΔS é a variação de espaço. A aceleração medida em metros por segundo ao quadrado. Velocidade final e velocidade inicial, ambas são medidas em metros por segundo. O instante de tempo que não aparece nesse caso, mas caso a gente fosse estudá-lo, seria medido em segundos, e a variação de espaço tem que ser medida em metros. Beleza? Então, essa é a nossa famosa equação de Torricelli. Vou colocar aqui algumas situações para a gente analisar, alguns exemplos, e aí você vai conseguir entender melhor as aplicações dessa equação, tá? Desse movimento variado. Primeiro exemplo diz o seguinte: um móvel parte do repouso e, com a aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Determine a variação do espaço do móvel durante essa variação de velocidade. Então, a gente vai analisar a seguinte situação. Vou representar aqui o móvel como sendo uma bolinha. Essa bolinha em 2 situações diferentes, né? A primeira situação, ela está parada, porque ele fala na questão que o objeto parte do repouso. Quando eu digo que o objeto parte do repouso, é porque a sua velocidade, naquele momento, é 0. Essa velocidade é a inicial, porque está no início do movimento. Com a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o objeto, ele aumenta a sua velocidade numa taxa de 5 metros por segundo a cada segundo, tá? Então, aqui de verde, a gente vai representar a aceleração desse objeto. Até ele atingir uma velocidade de 20 metros por segundo.
Então, além de ter uma aceleração com esse valor, ele aumentou a sua velocidade até chegar a um valor de 20 metros por segundo. Determine a variação do espaço do móvel durante essa variação de velocidade. Então, eu quero saber qual foi a distância que o móvel se deslocou até atingir os 20 metros por segundo. Em nenhum momento nessa situação a gente faz o uso do tempo, né? Em nenhum momento ele fala de tempo nesse exemplo. Então, nesse caso, nós vamos ter que usar mesmo a equação de Torricelli. Essa equação é velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Tá bom? Vamos lá. Velocidade final ao quadrado é o valor que vale 20. Então, fica 20 ao quadrado. Velocidade inicial vale 0. Coloco aqui 0 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que a aceleração vale 5, vezes o ΔS, que é quem eu quero encontrar. 20 ao quadrado, você vai multiplicar 20 vezes 20, que dá 400. 0 ao quadrado eu nem escrevo mais, porque dá o próprio zero. Só que aqui eu tenho a multiplicação de 2 vezes 5, que dá 10, vezes o ΔS. Esse 10, ele está multiplicando o ΔS de um lado, quando eu colocá-lo do outro, ele vai dividindo o 400, tá? Então, eu posso escrever da seguinte maneira. ΔS é igual a 400 sobre 10, que dá um total de 40 metros. Prontinho. Finalizamos aqui a nossa primeira questãozinha, nosso primeiro exemplo. Tá bom? Galerinha, para você conseguir anotar essa questãozinha tranquilamente, para você conseguir interpretá-la tranquilamente, eu vou te dar um tempinho de 2 minutos, tá bom? E aí depois eu deixo as questõezinhas para você fazer. 2 minutinhos.
Vamos lá, pessoal. De volta aqui para a nossa questãozinha, né? De volta para a nossa aula. A gente vai para a próxima questão. Questãozinha número 2, nosso exemplo de número 2. Ele vai dizer o seguinte, muita atenção, porque essa daqui vai ficar com vocês. Num jogo de futebol de salão, um jogador chuta uma bola rasteira que parte com velocidade inicial V0. A bola para depois de percorrer 18 metros. Então, a bola para depois de uma distância de 18 metros, sem colidir com nenhum obstáculo. A bola desacelera com a aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, quando ele fala a bola desacelera, e ele diz o valor dessa aceleração, ele está dizendo que a velocidade está reduzindo, certo? Então, galerinha, quando você for usar a aceleração nesse caso, você vai ter que usar ela negativa, certo? Toda vez que ele falar desaceleração, a sua velocidade ela está diminuindo, tanto que ele fala que a bola para, né? E vai ter uma aceleração negativa. De acordo com os dados fornecidos, determine a velocidade inicial da bola. Então, deixa eu interpretar para vocês os dados e aí eu vou dar o tempinho para que vocês possam responder, tá? Então, o que ele nos forneceu? Ele disse que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, porém, como é uma desaceleração, você vai usar o valor negativo. O espaço percorrido pela bola é 18 metros. E a velocidade final desse movimento é 0, é nula, porque ele disse que a bola para, não é isso? Fica faltando o quê? Fica faltando a gente descobrir qual é a velocidade inicial da bola. O que você vai fazer? Você vai determinar essa velocidade inicial usando a equação de Torricelli. Quem é que eu quero encontrar, professor? Está aqui, ó. Velocidade inicial. Cuidado que esse ao quadrado, depois ele tem que virar uma raiz quadrada. Tá bom? Vou te dar 2 minutinhos. Se precisar de mais, eu te dou mais tempo, certo? E a galerinha do Polo Jatobá do Piauí já está presente aqui, já até interagiu com a gente pelo chat. E eu vou querer saber a resposta de vocês. Tá bom, galerinha? 2 minutinhos e a gente volta já.
tá? Estamos de volta para responder a nossa questão. E aí? Qual foi o gabarito de vocês? Qual o valor que vocês acharam de velocidade? O que nós podemos marcar aqui? E aí? Vamos lá. Ele fala, galerinha, que nesse jogo de futebol de salão, ou futsal, né, como popularmente chamado, a gente vai ter essa situação de uma bola chutada por um jogador e ela depois para ao percorrer 18 metros, ok? Meus queridos, a aceleração nesse caso será de 1 metro por segundo ao quadrado, porém é uma desaceleração, já que ela vai parar. Por exemplo, um jogador, ele chuta a bola, ele lança a bola para um segundo jogador e o outro recepciona aquela bola. Nesse ato de receber a bola, ele para ela nos pés. Então ali essa pode ser uma situação representada, tá bom? Então nesse momento houve uma desaceleração. A bola foi perdendo velocidade até parar no pé do segundo jogador. Então, nesse caso aqui, vocês iriam procurar a velocidade inicial, a velocidade de lançamento da bola. A velocidade inicial, ela vai ser encontrada pela equação de Torricelli, já que ele me deu aceleração, espaço e velocidade final. Em nenhum momento ele citou o tempo. Quando eu não cito tempo, eu não falo de tempo na questão, fica claro que eu vou utilizar a equação de Torricelli, porque essa expressão ela é independente do tempo. Resolvendo então, nós vamos fazer o seguinte. Velocidade final, ela é zero. Então eu coloco 0 ao quadrado. Igual a velocidade inicial, que é a velocidade que eu quero descobrir, mais 2 vezes. Cuidado, a aceleração tem que ser negativa. Então, fica menos 1. Vezes o ΔS, que vale 18 metros. Confere? Pessoal, vou reescrever esse 0 sem o ao quadrado, porque 0 vezes 0, ou seja, 0 ao quadrado, dá o próprio 0. Aqui fica velocidade inicial ao quadrado, e eu vou multiplicar todos esses termos aqui, o 2, o menos 1 e o 18. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 18 dá quanto? Menos 36. Confere. O que eu posso fazer agora? Posso passar essa velocidade inicial ao quadrado para o outro lado. Então, fica menos velocidade inicial ao quadrado igual a menos 36. Posso multiplicar os dois lados por menos 1, para tornar todo mundo negativo. Perdão, tornar todo mundo positivo, tá? Então, vai ficar velocidade inicial ao quadrado igual a 36. O ao quadrado passa no formato de raiz de 36, e isso me dá a raiz de 6 como resultado. Perdão, 6 exatamente, né? Já que é um número exato, o 36, e vai me dar uma raiz exata também, que é a raiz cujo valor é 6. Beleza? Então, quer dizer que a velocidade inicial, a velocidade de lançamento
dessa bolinha foi uma velocidade de 6 metros por segundo. Confere, pessoal. Bateu aí com o gabarito de vocês? Espero que sim, tá? Show de bola. Bacana. Meus queridos, vamos para mais uma questãozinha. Vamos lá? Vamos para a nossa terceira questão de hoje. Ele diz assim: um carro a 25 metros por segundo é freado uniformemente com a aceleração escalar de 2,5 metros por segundo ao quadrado, até parar. Determine a variação do espaço do móvel desde o início da frenagem até ele parar. Pessoal, vamos lá. Olha aí, o carro é freado. Ele havia iniciado um movimento com uma velocidade de 25 metros por segundo, mas ele é freado. Ou seja, ele entra nesse processo de redução de velocidade até parar. Sua velocidade final será 0. E ele diz que a aceleração desse movimento é 2,5. Aí cabe você interpretar essa situação. Como ele está num processo que a gente chama de frenagem, então essa aceleração ela tem que ser negativa, tá bom? E aí ele pede para que a gente determine a variação de espaço do móvel. Anota os dados fornecidos pela questão. Disse que a velocidade inicial do veículo é 25 metros por segundo. Além disso, ele tem uma aceleração de quanto? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Porém, tenho que usar o sinalzinho negativo, porque é um processo de frenagem. Além disso, a velocidade final é 0. Bom? E o que ele pede? A variação de espaço. Em nenhum momento ele fala de tempo, né? Então, nesse caso, novamente, nós vamos usar a famosa equação de Torricelli. Vamos, então, responder a nossa questãozinha. Equação de Torricelli, anote ela. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, que é a distância percorrida pelo carro. A velocidade final é 0 porque ele para, ele freia até parar. Então fica 0 ao quadrado. Igual a velocidade inicial ao quadrado. Quem é a velocidade inicial? 25, tá? Então você vai colocar depois o 25 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. Quanto vale a aceleração? Ele diz que vale 2,5, né? Porém, você tem que usar o sinal negativo, porque o carro está freando. Vezes a distância que o carro percorreu, que nós vamos chamar de ΔS. Vamos lá. Reescreve aqui o 0 apenas, que é o valor de 0 ao quadrado. 25 ao quadrado dá 625. Menos, olha aí, vou fazer um jogozinho de sinal. Mais com menos, menos. Então fica
menos 2 vezes 2,5 dá 5 vezes ΔS. Bom, esse menos 5 ΔS passa para o outro lado. Então, vai ficar positivo. E aí, isso é igual a 625. E aí, pessoal, o que eu faço agora? Continuo aqui, passando o 5 dividindo. Vamos lá, tenta dividir aí 625 por 5. 60 é o número mais próximo, né? Qual é o número que multiplicado por 5 dá 60? Seria o 12. 12 vezes 5, 60. Subtrai, sobra aí o 25, né? Qual é o número que multiplicado por 5 dá o 25? O próprio 5. Então, 5 vezes 5, 25. E aí a gente fecha a nossa continha, né? Então, está aqui o resultado dessa divisão. 125 metros. Ok? Beleza, pessoal? Vou fazer o seguinte. Vou te dar 2 minutinhos nessa questãozinha, tá? E aí a gente volta depois desse time. 2 minutos.
Voltamos, galerinha. Estamos de volta, tá? E agora a gente vai falar de movimento de queda livre, tá bom? Nesse caso, a gente vai agora trabalhar também um exemplo específico, um caso específico do movimento variado, tá bom? Beleza? Aí eu vou dar um tempinho de 1 minutinho para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal, de volta para a nossa aula. A gente vai falar aqui de movimento de queda livre, tá? Como eu havia falado para vocês, é um caso particular do movimento variado. O movimento variado, normalmente, a gente trabalha ele na horizontal, como todos os movimentos até então. Já o movimento de queda livre é um caso particular, por quê? Porque a gente trabalha agora na vertical. Eu vou mudar a direção da trajetória, do caminho que o objeto vai percorrer, fazendo agora ele descer ou subir essa trajetória, tá bom? O movimento vertical, ele vai se dividir em 2 movimentos, ou o de queda livre, ou o de lançamento vertical, que é quando o objeto sobe a trajetória. Nesta aula a gente vai trabalhar o primeiro, que é queda livre, tá bom? Então vamos lá. Trabalhando o movimento de queda livre, esse movimento é conhecido como um movimento vertical quando um objeto ele é abandonado, ou seja, é deixado cair, e ele é deixado cair em um meio que tem como característica o vácuo, ou seja, eu vou desprezar a resistência do ar naquela região, tá bom? Então, toda vez que você observar um movimento de queda livre, que você estudar esse movimento, é porque eu tenho um corpo que foi deixado cair em um local, em uma região, que nós vamos desprezar a resistência do ar, tá bom? Ou seja, eu não tenho a interferência do ar. Não há influência do ar nessa situação, tá bom? Um caso que a gente pode citar como exemplo do movimento de queda livre seria aqui o caso de um paraquedista. Ele está em queda, certo? Ele está caindo de uma certa altura que ele saltou, que ele foi abandonado, e em alguns momentos desse salto eu posso
desprezar essa resistência do ar. Por quê? Porque ele está em uma grande altitude e nessa grande altitude você tem um ar quase que rarefeito, ou seja, em menor quantidade do que na superfície. Tá bom? Então é um exemplo o salto de paraquedas. Bom, a gente vai também observar que nesse movimento de queda livre, nós temos a existência de uma aceleração, assim como qualquer outro movimento variado. E é isso que faz a queda livre pertencer a esse movimento. Professor, mas a aceleração aqui vai ser diferente, né? Sim, ela não vai ser a aceleração A que a gente já é acostumado a usar. Ela vai ser uma aceleração desse movimento vertical, que é chamada de aceleração da gravidade, e nós a indicamos por G minúsculo. E nós vamos ter que considerar algumas situações em que essa aceleração ela vai ser positiva e ela também será negativa, dependendo do caso. Professor, mas esse movimento, o que faz ele ser um movimento variado? É só a existência de gravidade, de aceleração? Não. Um movimento variado, a aceleração é consequência disso, né? Consequência desse movimento. O que caracteriza um movimento variado é a mudança de posição com o tempo. No movimento uniforme, como a gente já está acostumado a estudar esse movimento, como a gente já estudou no início do ano, o movimento uniforme ele tem como característica principal a mudança de posição sempre igual. Sempre eu vou percorrer mesmas distâncias em mesmos intervalos de tempo. Em mesmo intervalo de tempo. Como assim, professor? Se eu inicio na trajetória igual a zero, no ponto zero da minha trajetória, e percorro 10 metros em 1 segundo, eu vou fazer isso nos próximos pontos da trajetória também. Eu vou sair do 10 para o 20 em 1 segundo, do 20 para o 30 em mais 1 segundo, e assim por diante. No movimento variado, isso não acontece. No movimento variado, eu vou ter a mudança de posição crescente ou decrescente, ou seja, aumentando as distâncias entre os pontos ou reduzindo as distâncias entre os pontos. Como a gente está observando na imagem aqui da telinha. No início, o quadradinho azul ele foi abandonado. Então, aqui é o início da trajetória. Vou colocar aqui, início. E aqui embaixo, quando ele já toca o solo, seria o final. Vamos estudar como é o comportamento desse corpo durante todo o seu movimento. A gente vai analisar que da primeira posição que ele ocupa para a segunda posição, eu tenho uma distância entre elas, uma distância pequena. Se eu for analisar da segunda para a terceira, essa distância já aumenta mais um pouco. Da terceira para a quarta posição, essa distância já se torna bem maior. Da quarta para a última, essa distância ainda é maior ainda. Então, nesse caso, o que eu vou observar? Eu vou observar que a posição, a distância entre cada posição que o bloquinho ocupa, está variando, está aumentando com o tempo. Então, ele começa
pequenas distâncias de uma para outra, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ele está acelerando. Eu posso ter uma mesma situação quando ele está freando, quando ele está diminuindo a sua velocidade. Ele começa percorrendo grandes distâncias, vai diminuindo e vai diminuindo. Tá bom? Belezinha? Então, essas características tornam o movimento de queda livre um movimento variado. Certo? Belezinha, jovens? Tranquilidade até aqui? Aí, galerinha, no nosso segundo horário, a gente vai começar a falar da descrição matemática desse movimento. Aqui a gente vai analisar o sinal da aceleração da gravidade. A gente também vai fazer a análise das expressões do movimento de queda livre, associando com as expressões do movimento variado, que a gente já estudou antes. Inclusive, vai ter até uma expressão que é bem parecida com a equação de Torricelli. Bom? Mas tudo isso vai ficar para o nosso segundo horário. Além disso, eu vou também trabalhar com alguns exemplos, algumas atividades com vocês. Preparados, então? Belezinha? Então, galerinha, a gente vai ficar por aqui no nosso primeiro horário. Agradeço demais a presença de todos vocês, tá? Quero que a gente combine o seguinte para o segundo horário, tá? Eu quero a participação grande de toda a galerinha que está aqui presente. Quero mandar um abraço especial para todos os polos que estavam aqui com a gente. Galerinha de Jatobá do Piauí participou na primeira aula. Quero a participação também na segunda. Elisbão Veloso, toda a galerinha que sempre participa e que até agora não participaram tanto. Mas eu vou querer a participação de vocês no segundo horário, tá bom? Vamos combinar assim? Pois então a gente vai finalizar aqui o nosso primeiro horário. Voltamos já para o segundo, tá bom? Até lá, galerinha.